Vamos serenar nosso coração, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, aos nossos guias e protetores espirituais, para agradecer por essa oportunidade de falar um pouquinho mais sobre Jesus, sobre seus ensinamentos. E que possamos, depois desses minutos, sair daqui um pouquinho mais felizes, mais tranquilos e com as palavras do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Boa noite. Meu nome é Maria Júlia, eu sou frequentadora do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade de Blumenau. E hoje eu vou conversar com vocês sobre as lições do Mestre Jesus, presente no capítulo No Roteiro de Jesus. O capítulo se chama Nas Palavras do Caminho. Eu particularmente achei esse capítulo muito interessante, porque ele nos dá um exemplo, uma forma de como nós devemos conduzir e tratar com o nosso próximo. Justamente porque ele fala de uma figura muito importante e muito criticada até da nossa história da humanidade, que é Judas. Então eu vou destrinchar um pouco mais sobre esse assunto. A história se passa após a morte de Cristo e discorre sobre um diálogo muito legal entre o Tiago, apóstolo de Jesus, e Matias, sucessor de Judas. Tiago, na história, começa a relembrar do dia em que Cristo foi entregue a Judas aos doutores da lei e comenta com Tiago: será Judas para sempre a nossa vergonha. Muitas vezes ouço a argumentação de Pedro, que busca defendê-lo. Ouço e calo-me, porque para mim não existem palavras que o excusem. Esse traidor será um réu diante da humanidade. Foi ele que entregou o mestre aos sacerdotes criminosos que provocou a tragédia do Gólgota. Não tem advogados, nem desculpas. Foi perverso, positivamente infame. Aqui a gente percebe que Tiago tinha um sentimento muito forte em relação ao que aconteceu com Jesus, aos atos de Judas, e que ele ainda não havia aceitado, nem perdoado Judas, e da própria situação, né, de como tudo isso ocorreu. Eu gostaria de destacar nesse trecho que Tiago afirma ali que Judas seria um réu diante da humanidade. E é muito interessante porque, diante de várias visões que existem na história em relação a Judas, ele realmente foi considerado um traidor e visto como um réu durante toda a humanidade por causa das suas ações. E Tiago, depois dessa fala, ele ainda comenta: não sei como me comportaria. Não sei se me comportaria fraternalmente, se ainda o tivesse diante os olhos. O traidor morreu nos laços diabólicos que teceu com as próprias mãos. Deveria descer aos infernos como desceu, e envolvido em trevas densas. Era perverso, gênio das potências inferiores. Então aqui, né, a gente percebe que Tiago estava achando Judas assim, um espírito super atrasado, um espírito perverso, e é muito forte esse sentimento, tanto que ele fala que Judas deveria descer aos infernos. E é muito, muito complicada essa situação, porque Judas, após tudo que ocorreu, né, ele cometeu suicídio. E casa muito com essa frase que Tiago falou, né, de descer aos infernos, porque a doutrina espírita nos esclarece sobre essa questão do suicídio. No livro dos Espíritos, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, codificado por Allan Kardec, tem uma questão sobre o tema. A questão 948 pergunta, né? É tão reprovável
como o que tem por causa o desespero, o suicídio daquele que provoca escapar a vergonha de uma ação má. Então aqui o Kardec pergunta para os espíritos se aquela pessoa que cometeu uma ação má, que ficou desesperada, cometeu suicídio, se isso é tão reprovável assim. E os espíritos responderam: o suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se de lhe sofrer as consequências. Deus que julga pode, conforme a causa, abrandar os rigores de sua justiça. Então, os espíritos respondem, né? O suicídio não vai apagar a falta. Na verdade, além de ele apagar essa ação má, ele vai somar com mais uma que é do próprio suicídio. E aí ele fala, né, que essa questão, né, essa resposta, que Deus, ele vai julgar conforme a causa. E dependendo da forma, né, de como tudo aconteceu, Deus ainda consegue abrandar os rigores da sua justiça. Mas com o suicídio, atrapalha toda essa questão de reparação. E após a resposta da questão, ainda vem uma explicação ali no livro. Aquele que tira a si mesmo a vida para fugir à vergonha de uma ação má, prova que dá mais apreço à estima dos homens do que a Deus, visto que volta para a vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo se privado dos meios de repará-las durante a vida corpórea. Deus geralmente é menos inexorável do que os homens. Perdoa aos que sinceramente se arrependam e atendem à reparação. O suicida nada repara. Então, mais uma vez aqui, né, os espíritos, eles nos ensinam que a questão do suicídio não é a melhor forma da gente lidar e que mesmo a gente tendo todo um sentimento de culpa, de desespero em relação a uma má ação, não vai ser com o suicídio que a gente vai fugir dessa má ação. Na verdade, a gente só vai postergar e piorar essa situação. Sobre o tema ainda, o Evangelho segundo o Espiritismo, também codificado por Allan Kardec, no capítulo Suicídio e Loucura, explica: o Espiritismo nos apresenta e nos informa da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem encurtar a vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, ou seja, entre as pessoas que cometeram esse ato, mesmo sabendo que esse sofrimento é temporário, não é eterno, não é menos terrível, não fica menos terrível. Porque fala que não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em sair daqui, antes que Deus haja ordenado. E por fim, ele fala no livro dos Espíritos: o Espírito tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, em que sabe-se ele será tanto mais ditoso quanto mais inditoso, resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente o resultado oposto ao que esperava. Então, resumindo, a questão explica que não é a melhor solução, que essa ação ela vai contra as leis de Deus, que a gente tem dois motivos para a gente não cometer essa ação. Uma, que a gente tem certeza da vida futura, e a segunda, que a gente sabe que não vai nos socorrer, não vai nos livrar das nossas ações, muito pelo contrário, vai trazer mais dor e sofrimento. E desse modo, diante de toda essa visão que a doutrina espírita nos traz, a gente consegue perceber que Judas, por ter cometido isso, estava em uma situação que necessitava de auxílio e amparo. E voltando para a história, após essa fala do Tiago, que ele deveria descer aos infernos como desceu, ele, Tiago e Matias olham uma luz muito linda, eles ao longe olham uma luz muito linda, e eles perceberam que foi a chegada do Mestre em espírito. Tiago, aos prantos, pediu bênçãos ao Senhor e o convidou para voltar a Jerusalém a fim de cumprir a sua missão. Jesus, como sempre, de forma doce, de forma firme, respondeu a Tiago: não, Tiago,
Não vou à cidade agora. Sigo em missão de auxílio a Judas. E sem acrescentar coisa alguma, continua em sua missão solidária em sublime silêncio. Então, Jesus, como sempre, nos trouxe mais um ensinamento, que mesmo ele tendo sofrido diretamente as consequências, né, que Judas fez, ele compreende o coração de Judas, tem julgamentos, diferente de Tiago, como espírito ainda imperfeito, tem todos aqueles sentimentos mundanos em relação ao esse traidor. E Jesus ainda nos mostra toda a sua bondade e seu amor, né? Todo esse amor que ele tem por Judas, ele também tem para conosco. Então, ele ainda fala, né? Vou em missão de auxílio a Judas. Então, pensa como Tiago, né? Não deve ter refletido sobre isso, porque ele ali falando todas essas questões em relação a Judas. E Jesus vem, aparece e fala, não, eu vou auxiliar o nosso irmão, o nosso amigo. Nesse momento, a gente percebe que nós temos que amar o nosso próximo como um mandamento maior. Eu achei muito interessante, porque esse capítulo fala muito sobre como nós agimos com o nosso próximo. Quando o nosso próximo toma alguma atitude que nos magoa, que nos prejudica, alguma atitude errada para conosco, a gente tem sentimentos de raiva, rancor, a gente toma certas atitudes, né, que não são corretas, porque a gente está se baseando no nosso orgulho, no nosso egoísmo, que são justamente contrárias ao amor. E Jesus, com um exemplo tão grandioso, tão forte, veio e nos mostrou, por mais que nosso irmão erre, nós temos de toda forma que perdoá-lo e auxiliá-lo e amar. A obra Boa Nova, psicografada por Chico Xavier e ditada pelo espírito Humberto de Campos em seu capítulo A Ilusão do Discípulo, também conta um pouco sobre a história de Judas. Eu acho o nome, né, A Ilusão do Discípulo, bem pertinente com os ensinamentos, porque fala de Judas, fala das intenções, fala dos pensamentos que Judas e o que de Judas, o que levou ele a tomar as decisões que ele tomou. Porque assim, será que ele quis trair Cristo? O que Judas quis realmente? Quais foram as intenções? Judas, nesse capítulo mostra, ele acreditava que Mestre não tinha força suficiente para plantar o evangelho no mundo. E ele quis, através das suas ações, impulsionar e acelerar esse processo. Porque ele via Jesus, que era muito amor, Jesus era muita paz, Jesus ele era muita bondade, ele não queria se impor. Jesus nunca se impôs, ele só veio e trouxe amor, ele só veio e trouxe os ensinamentos. E ele achava que esse amor, esses ensinamentos, essa forma pacífica de Jesus, não era suficiente para ele conseguir cumprir a missão dele. Ele achava que ele precisava de um líder mais forte, mais energético. Tanto que no livro ele fala, né, nesse capítulo do Boa Nova, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor energético e ativo. Eu também achei bem interessante pegar esse capítulo, porque é um capítulo de uma fala entre Jesus e Tiago. E é Tiago que é o personagem ali principal desse capítulo que a gente está apresentando agora do livro no roteiro de Jesus. E Judas questiona para o Tiago, né, no Boa Nova: não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Ou seja, Jesus não é simples demais, bom demais para isso? E depois continua: tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Ainda hoje, tive a atenção reclamada por doutores da lei que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Então, Judas achava que Jesus só conseguia atingir, tocar o coração, influenciar as pessoas que eram ignorantes, não ignorantes no sentido de serem más, no sentido de não terem conhecimento, né? E os desclassificados, ou seja, ninguém que tinha uma classe alta. Só as pessoas que estavam mais numa classe mais baixa, as pessoas mais humildes.
E Tiago, ao ouvir essas conclusões de Judas, diz: Israel sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando seu reino sobre os corações e nas almas. Tiago, nesse momento, tenta passar para Judas que Jesus não veio cumprir a missão dele através da força, da imposição, né, da violência, mas sim através de amor e bondade. Mas Judas não se convenceu, né? Ele realmente acreditava que ele ia conseguir ajudar o mestre, que ele ia conseguir auxiliá-lo nessa missão, dar mais poder e mais influência a ele, se ele triunfasse diante dos doutores da lei. Então, por isso que ele entregou. Ele entregou Jesus aos doutores da lei, na esperança que Jesus, sabendo do potencial que ele tinha, sabendo do espírito que era, se triunfasse em alegria e em glória. E que através dessa manobra política, que Jesus vencesse todas essas questões e realmente conseguisse o poder que ele deveria ter. E Judas, ele realmente acreditava nisso. A intenção de Judas nunca foi trair Jesus. Ele só queria, né, com esses pensamentos mundanos, materialistas, cheios de ambição, que o mestre se ganhasse mais força, mais poder em relação a isso. Fato que não ocorreu, porque quando os doutores da lei foram encontrar Jesus, de forma pacífica, calma, tranquila, se entregou e depois foi crucificado. E Judas, obviamente, ficou arrasado. No livro, ele conta um pouco sobre essa história, esse sentimento de Judas. O livro fala assim: já se havia escoado a hora sexta em que o mestre expiara na cruz, implorando perdão para seus verdugos. Tanto que Jesus fala, né? Pai, os perdoe porque eles não sabem o que fazem. De longe, Judas contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário. Atroz remorso lhe pungia a consciência dilacerada. Lágrimas ardentes lhe rolavam nos olhos tristes e amortecidos. Malgrado a vaidade que o perdera, ele amava intensamente o Mestre. Judas, quando fez o que fez, sabendo de sua influência política, ele estava repleto de orgulhos, vaidades, ambições, mas ele não fez em nenhum momento querendo prejudicar o mestre, porque ele realmente o amava. E eu fico imaginando como não deve ter sido difícil para esse espírito que realmente amava o mestre, que realmente via o valor do mestre, via o espírito que era e percebia todas as consequências da ação dele, né? Foi até um dos motivos em que depois ele foi lá e retirou a sua própria vida. E Jesus, entendendo a situação que Judas se encontrava, o remorso, da culpa, do próprio suicídio que ele tomou, foi lá auxiliá-lo. Ou seja, Jesus, mesmo sabendo de tudo, mesmo tendo sofrido tudo que aconteceu, ele foi em auxílio ao seu irmão, né? Na verdade, ao seu amigo. Né? Tanto que no Boa Nova, Jesus fala que ele viu os apóstolos como amigos. E sobre esse tema também, no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus afirma: sou grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Então, Jesus fez, né, mais uma vez, mais um dos seus próprios ensinamentos, falando que ele é o grande mestre das almas e que ele veio trazer o remédio para a cura. E foi isso que ele foi fazer com seu amigo Judas. Não na forma terrena, mas na forma espiritual. Com essas duas histórias, a gente percebe como Jesus conhece e entende o coração de cada um. Como nosso mestre consegue nos dar lições o tempo inteiro. A gente percebe como Tiago se equivocou em relação aos sentimentos e intenções de Judas, julgando-o mal e cruel.
Mas Judas amava intensamente o mestre e agiu de forma que acreditava ser melhor. Jesus não foi mal. Judas, desculpa, não foi mal. Ele não foi cruel. Judas apenas tomou uma decisão em que achava ser a mais certa. Mas ele se iludiu. Ele focou nesse triunfo materialista de acordo com uma realidade mundana. Mas mesmo assim, ele teve o auxílio de Jesus. E Tiago, com toda a sua revolta, toda a sua tristeza, em ver a injustiça que havia ocorrido com o nosso querido mestre, e com todas as imperfeições que ainda carregava, duvidava que ele mesmo não conseguia ser fraterno com seu irmão. Tiago havia sido dominado pelos sentimentos de raiva e rancor. E como eu já falei antes, né? Olha como Tiago é parecido conosco. Olha como nós muitas vezes tomamos esse tipo de atitude, como nós guardamos raiva, rancores, como nós julgamos o nosso próximo. E isso fica uma reflexão para nós mesmos, né? Nos analisarmos um pouquinho mais de como nós devemos tratar nosso irmão. Nessa perspectiva de não julgar os outros, eu acho muito interessante a gente refletir que não julgar o outro também não é corroborar com um ato ruim. Ou seja, se acontece um crime, a gente não pode dizer não, o crime está tudo bem, o crime, se você cometer um crime, está tudo certo, não tem problema. Não é essa a questão. A gente tem que aprender a separar a pessoa do ato. Nós não devemos julgar a pessoa, mas também a gente não pode corroborar com o ato. O ato, sim, deve ser analisado, deve ser conversado, deve ser revisto. Mas não de forma em que a gente julgue a pessoa, não de forma com que a gente tente corrigir a pessoa, enfim, julgando-a, né? Então, essa forma de separar a pessoa do ato é algo que particularmente me ajuda muito. E é muito interessante a gente conseguir fazer essa separação. Porque cada pessoa está no seu processo evolutivo. A gente tem que compreender que nosso irmão, ele está nos processos evolutivos dele. Ele tem toda a carga reencarnatória. Ele tem todas as questões que ele tem que trabalhar aqui. A gente tem que aprender a compreender e amar nosso irmão mesmo assim. Mas também não corroborar com os atos que são errados. E Jesus também, dentro dessa passagem, nos deu um exemplo a ser seguido, né? Que a gente ame, que a gente perdoa, que a gente auxilie o processo na nossa caminhada e que a gente compreenda a evolução do nosso irmão. Jesus, durante essa jornada na Terra, nos amou o tempo inteiro. Ele semeou a boa nova, a importância do amor ao próximo, do amor a Deus e de amar sem julgar, né? Apenas amar e amar e amar. Essa passagem nos dá vários ensinamentos e eu destaquei os dois principais, sendo o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E sobre o tema, né, no capítulo 12, que se chama Amai os vossos inimigos, presente no Evangelho, capítulo 12 do Evangelho, Jesus fala: aprendestes que foi dito, amarás o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso próprio Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Então aqui, né, Jesus traz no Evangelho o ensinamento que devemos amar nosso próximo, independente do que aconteça. E o segundo ensinamento que eu separei é que fora da caridade não há salvação. Aqui no capítulo 15 do Evangelho há um trecho que diz: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta
essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. E depois, continua. Amai o vosso irmão como vós mesmos. Fazei aos outros o que quereis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Ou seja, não devemos limitar a caridade, sendo a condição absoluta da felicidade futura. Jesus o tempo inteiro nos ensina que o amor é caminho para a gente encontrar a felicidade. E eu particularmente acho muito lindo, porque Deus fez com que o que nós mais buscamos, que é a felicidade, seja encontrada através do amor. A gente só vai atingir a felicidade plena, absoluta, quando a gente atingir o nosso nível de perfeição relativa. E a gente só vai atingir esse nível amando. Então, Deus foi muito, muito inteligente criando isso tudo. A nossa recompensa maior de tudo que a gente está fazendo, essa perfeição relativa, vai ser encontrar a felicidade. Às vezes a gente quer buscar essa felicidade de forma mundana, buscando coisas rápidas e fáceis que nos façam encontrar essa felicidade, mas essa felicidade verdadeira, absoluta, essa felicidade que Deus criou de verdade, a gente só vai encontrar amando. E a gente consiga, então, todos nós, nos refletir um pouquinho, como nós estamos tratando o nosso próximo, como nós estamos lidando com as situações que nos fazem mal, e como nós podemos melhorar e aprender um pouquinho mais sobre o Mestre Jesus, alcançando essa felicidade que a gente tanto almeja, tanto procura, e amando cada vez mais um pouquinho o nosso próximo. Então, muito obrigada, que a gente possa cada vez mais compreender o processo do nosso próximo, do nosso irmão, amar um pouco mais e seguir esses exemplos maravilhosos que Jesus nos ensina sempre. Eu vou fazer a prece final. Quero agradecer a todos por terem me escutado. Muito obrigada. Então, vamos mais uma vez a todos fechar nossos olhos, levar nosso pensamento a Deus, agradecer por Ele nos ter dado essa oportunidade de conhecer essa doutrina tão bonita, tão consoladora, que sempre nos auxilia, nos ensina as questões de amor, de felicidade e de paz. Que a gente possa sair daqui com o coração um pouquinho mais feliz e com os ensinamentos de Jesus mais presentes e mais vivos dentro da gente. Que assim seja.